600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. É o que o livro do Êxodo registra. Mesmo numa estimativa conservadora, isso projeta a multidão para mais de 1 milhão de pessoas. Para visualizar o que isso representa, se 1 milhão de pessoas caminhassem em fila única, com cerca de 1 metro entre uma pessoa e outra, a coluna teria aproximadamente 1.000 quilômetros de extensão. É uma distância comparável de São Paulo até Brasília. Em leituras mais altas, considerando tamanhos médios de família e a grande mistura que saiu junto, o total se aproxima de 1,5 milhão e, em alguns cenários, quase 2 milhões. Isso faria a coluna chegar a cerca de 2.000 quilômetros, uma distância de São Paulo até Salvador, em deslocamentos reais. Claro, ninguém viaja em fila única. A marcha se distribui em largura, mas a comparação revela o ponto central. Numa massa desse tamanho, a dianteira e a retaguarda não vivem a mesma experiência. Quem vai na frente chega primeiro aos locais de parada e aos recursos disponíveis. Quem vai atrás enfrenta poeira, atraso, desgaste e, muitas vezes, escassez. Só esse fator já é suficiente para gerar tensão social constante. E a composição do grupo torna tudo ainda mais delicado. O texto menciona uma mistura de pessoas que não pertencia originalmente ao mesmo povo, em um ambiente de privação. Diferenças de idioma, de costumes e de lealdade não são detalhes culturais. São variáveis de risco em crises prolongadas. A pergunta quem é responsável por quê aparece rapidamente e, no deserto, essa pergunta pode escalar para conflito. Mas a questão decisiva não é apenas a quantidade de gente. É o que essa gente precisa todos os dias. O elemento mais crítico é água. Considerando um mínimo fisiológico de 2 litros por pessoa por dia apenas para consumo, um valor prudente em condições normais. E potencialmente baixo em calor intenso e esforço físico. 1 milhão de pessoas exigiria cerca de 2 milhões de litros diários. Se a população se aproximasse de 2 milhões, seriam 4 milhões de litros por dia. Sem contar água para preparo de alimentos e higiene mínima. E existe um fator frequentemente esquecido nas visualizações modernas. Deslocamentos antigos costumam envolver animais e rebanhos elevam o consumo de água de forma significativa. Dependendo do tamanho e do tipo de animais, o volume diário pode aumentar em centenas de milhares ou até milhões de litros. Em um cenário amplo, somar pessoas e animais pode colocar a necessidade diária na faixa de 2 a 6 milhões de litros. Para tornar esse volume compreensível, uma piscina olímpica comporta aproximadamente 2,5 milhões de litros. Assim, 2 milhões de litros por dia representam quase uma piscina olímpica inteira diariamente. 4 milhões equivalem a cerca de uma piscina e meia por dia. 6 milhões se aproximam de 2 piscinas e meia por dia. No deserto, repetidamente, sem rede de abastecimento. Outra forma de visualizar, 4 milhões de litros correspondem a 4.000 metros cúbicos, o que equivale, por exemplo, a um espelho d'água de aproximadamente 100 metros de comprimento, 40 metros de largura e 1 metro de profundidade. A grande questão não é imaginar esse volume uma vez, é imaginar a reposição diária durante uma jornada prolongada. É por isso que, quando historiadores e arqueólogos analisam o Êxodo, a discussão não se limita à crença ou descrença. Ela passa por escala, terminologia e contexto. Autores como Kenneth e James K. Hoffmeier defendem que a coerência cultural e pano de fundo egípcio compatível com elementos do relato. Enquanto Israel Finta em trabalhos com Neil Schilber, questiona leituras tradicionais de cronologia e magnitude à luz do que a arqueologia consegue ou não consegue rastrear. Há ainda debates técnicos sobre como certos termos de contagem podem, em alguns contextos, funcionar como unidades sociais menos clãs, contingentes, e não apenas milhares no sentido moderno. Em outras palavras, é um campo onde a pesquisa tenta compreender o que o texto comunica e como isso se relaciona com o mundo antigo. Com isso em mente, o deserto deixa de ser apenas um cenário dramático. Ele se torna um ambiente que exige, antes de tudo, ordem. Um grupo pequeno pode improvisar. Uma massa populacional, não. Em condições de calor, sede e incerteza, o medo se converte em tensão, a tensão em conflito e o conflito em colapso. Assim, a pergunta que abre a travessia não é apenas para onde vão,
Mas como se organizam para existir amanhã? Como se distribuem? Quem decide? Como se deslocam? Como se comunica uma mudança de marcha sem tecnologia? Como se evita que a própria sobrevivência se transforme em guerra interna? É nesse ponto que a narrativa bíblica muda de natureza. Antes de apresentar milagres de provisão, ela introduz estrutura, posições, sinais e um centro organizador. No próximo bloco, o foco se volta para essa engenharia social descrita em Números 2- as tribos, as bandeiras, a ordem de marcha menos porque, em uma travessia desse tamanho, a primeira condição para a sobrevivência não é velocidade, é sistema. A organização descrita no livro de Números não aparece como um detalhe cerimonial. Ela funciona como um sistema de sobrevivência para uma população em movimento. Em Números 2, a estrutura do acampamento é apresentada com precisão. Cada tribo tem uma posição definida ao redor do tabernáculo. E essa disposição cria um centro e uma periferia, uma lógica de proteção e uma lógica de fluxo. No mundo antigo, esse tipo de arranjo não é apenas ordem. É uma forma de evitar que uma massa humana se transforme em tumulto quando o estresse aumenta. O tabernáculo, nesse desenho, não é apenas um ponto religioso. Ele é o eixo de orientação. Quando o centro é fixo e reconhecido por todos, o acampamento deixa de ser um agrupamento aleatório e passa a funcionar como uma cidade temporária. Isso significa rotas internas previsíveis, áreas de circulação, limites claros e, sobretudo, uma referência comum para a tomada de decisão. Em deslocamentos coletivos, a falta de referência é um gerador de pânico. Por isso, um centro simbólico também cumpre papel prático. A disposição das tribos segue um padrão. Ao leste, por exemplo, o texto coloca Judá, Issacar e Zebulon. Ao sul, Ruben, Simeão e Gade. Outras tribos ocupam o oeste e o norte, formando uma configuração que, na prática, organiza entrada e saída, visibilidade e posições de responsabilidade. O ponto importante é que isso não é descrito como escolha aleatória. Cada grupo tem lugar, e lugar significa função. Em uma marcha longa, a forma como se acampa determina como se marcha, e a forma como se marcha determina quem sofre mais desgaste, quem protege a retaguarda e quem absorve a pressão quando há risco externo ou crise interna. O texto acrescenta um elemento que reforça essa dimensão. As tribos marchavam sob bandeiras, conforme suas insígnias. Números 2:2. Em linguagem moderna, isso é identificação visual e coesão. Em cenário de poeira, barulho, deslocamento e multidões, símbolos visuais se tornam instrumentos de orientação e controle. Uma bandeira não serve apenas para representar um grupo. Ela serve para que famílias encontrem seu contingente, para que a marcha não se fragmente e para que o comando identifique rapidamente onde há ruptura. Em termos práticos, a operação de levantar acampamento e deslocar o conjunto exigia sequência e especialização. O tabernáculo não podia ser desmontado e carregado de qualquer maneira. Os levitas tinham papel específico no serviço e no transporte dos elementos sagrados. E isso cria uma camada técnica dentro da marcha. Nem todos fazem tudo. Em deslocamentos de grande escala, a divisão de tarefas reduz erro, reduz tempo perdido e, principalmente, reduz conflito, porque quando funções ficam difusas, a responsabilidade vira disputa. O padrão que emerge é o de uma logística sem tecnologia moderna, mas com princípios reconhecíveis: sequência, sinalização, hierarquia e disciplina. A comunicação, segundo a própria narrativa, dependia de sinais, trombetas e também a referência visível que guiava o movimento coletivo. Em um ambiente sem rádio, sem mapas padronizados e sem cadeia de comando burocratizada, sinais claros são a diferença entre deslocamento e desordem. Uma massa humana não precisa apenas saber para onde ir. Ela precisa saber quando ir e como ir, ao mesmo tempo, em coordenação. Mas é aqui que a leitura fica mais realista. Esse tipo de organização não é instalada instantaneamente em um povo riquemcedo de um sistema de escravidão e subitamente exposto à liberdade, medo e escassez. Mesmo em sociedades altamente treinadas, disciplina se aprende por repetição e por custo. Em contextos antigos, custo frequentemente significa perda, atrasos, brigas, gente se perdendo, tensão dentro dos clãs.
e mortes que acontecem antes de qualquer grande marco ser alcançado. A estrutura descrita em números sugere um processo de formação. Uma população é moldada, pouco a pouco, para funcionar como nação em marcha. Ainda um efeito social decisivo. Quando cada tribo tem lugar e ritmo, o acampamento passa a produzir previsibilidade. E previsibilidade reduz pânico, reduz boatos, reduz a sensação de que tudo depende do impulso do momento. No deserto, previsibilidade é quase um recurso tão valioso quanto água, porque ela impede que a ansiedade se transforme em conflito. Ao mesmo tempo, essa mesma previsibilidade torna visível quando algo falha, quando a marcha atrasa, quando um grupo se rebela, quando a disciplina quebra. O sistema inteiro sente, e há uma razão para esse nível de detalhe existir. A travessia não se sustenta apenas por milagres narrados como eventos pontuais. Ela se sustenta por rotinas repetidas, por coordenação e por um centro que ordena a vida coletiva. Ainda assim, nenhum sistema, por mais bem desenhado, consegue resolver sozinho a necessidade diária mais básica: água. É nesse ponto que a narrativa desloca o foco da engenharia social para a matemática da sobrevivência. E a primeira crise hídrica surge cedo, como teste imediato para a liderança e para a coesão. Considere, por um instante, o que significa atravessar um deserto quando a sua vida depende de uma única variável: água. Não um pouco de água. Não água para aguentar. Água na medida exata para impedir que o corpo simplesmente desligue. Em ambiente árido, o problema não é apenas a sede. É a velocidade com que ela se transforma em fraqueza e a velocidade com que a fraqueza se transforma em pânico coletivo. Durante o dia, o sol não aquece apenas a pele, ele drena. O suor evapora rápido demais para virar alívio. A boca seca por dentro, a língua parece áspera, como se tivesse poeira colada, a garganta arde. Crianças deixam de chorar e começam a gemer, porque o corpo entra num estado em que não há energia nem para protestar. Idosos tropeçam não por falta de vontade, mas porque a pressão cai, a visão escurece por segundos, e um passo errado, no terreno irregular, vira queda. E quando alguém cai, não é só um corpo no chão, é uma família parando, é uma fileira quebrando, é uma tensão atravessando o grupo como faísca. Agora acrescente a escala. Uma população desse tamanho, mesmo usando um mínimo de consumo, exige milhões de litros por dia. E aqui está o detalhe que costuma passar despercebido: em calor e deslocamento, 2 litros por pessoa não é conforto, é sobrevivência no limite. O que a ciência moderna descreve como desidratação não precisa ser dramático para ser fatal. Ele é, muitas vezes, gradual e silencioso. Primeiro vem a irritação, depois a confusão, depois a apatia, e então a marcha começa a falhar por dentro. É por isso que, no deserto, a água não é um item da jornada. Ela é o próprio relógio da jornada. Quem controla a água controla o ritmo, a disciplina e a estabilidade social. É nesse contexto que o texto bíblico marca um dado aparentemente simples, mas narrativamente crucial. 3 dias depois de atravessar o mar, a crise aparece Êxodo 15:22. 3 dias é um número que, em ambiente normal, parece pouco. Em ambiente árido, 3 dias é uma eternidade física. E o que o relato apresenta em seguida é quase cruel. Eles encontram água, há alívio, há corrida, a mão se estendendo para os recipientes, a gente se empurrando. E então vem a frustração que derruba o moral em segundos. A água é amarga, intragável. Êxodo 15:23. O nome do lugar vira diagnóstico: Mara. Essa cena é mais realista do que parece. Em regiões desérticas, existem fontes e poços que, à distância, parecem salvação menos, mas a água pode ser salobra, carregada de minerais, com gosto metálico, ou simplesmente imprópria para consumo em volume. E o gosto, naquele momento, não é apenas desagradável, ele é uma mensagem do corpo. Isso pode piorar. Uma água ruim pode causar vômito, diarreia, febre e, numa multidão, doença se espalha com rapidez. Então, quando o texto diz que o povo murmura e pressiona Moisés, não é apenas ingratidão, é o reflexo de um mecanismo humano básico. Quando o recurso vital falha, a autoridade é julgada imediatamente. A pergunta muda de quem nos guia para quem nos mantém vivos. A resposta descrita em Êxodo 15 é simples e, ao mesmo tempo, misteriosa,
uma madeira, uma árvore mostrada a Moisés, lançada na água. E a água se torna doce. Êxodo 15:25. A partir daqui, existem duas camadas que um documentário sério pode apresentar sem enfraquecer a história. A primeira é a camada humana. A comunidade passa do desespero para o alívio em um instante. O corpo volta a funcionar, a criança volta a engolir, o idoso volta a respirar sem dor. O segundo nível é a camada investigativa. Ao longo do tempo, estudiosos e observadores já propuseram hipóteses naturais menos certas madeiras e certas resinas podem alterar sabor, precipitar impurezas, reduzir amargor em situações específicas. Mas o ponto decisivo é este. Mesmo que existisse um mecanismo físico possível, a escala e o timing continuam impressionantes. No deserto, soluções pequenas raramente resolvem problemas grandes. E é isso que mantém a cena intrigante. Não é apenas o que foi feito, é o efeito coletivo daquele momento. Mas Mara não encerra a crise, ela apenas mostra que a travessia será feita em ondas, necessidade, ruptura, resposta e uma nova necessidade logo adiante. O relato avança e a tensão retorna com força em Refidim, Êxodo 17, 1-3. Aqui, o problema não é água ruim, é água inexistente. E quando a água não existe, a linguagem muda. O povo fala em termos de morte, questiona a liderança, questiona a própria saída do Egito, e há um detalhe psicológico que costuma ser ignorado. Quando a sede se torna coletiva, o grupo começa a procurar culpados, porque a mente humana prefere um culpado a uma incerteza. A incerteza é insuportável. O culpado, ainda que injusto, dá sensação de controle. Então a narrativa chega ao ponto que se tornou símbolo: Moisés, a vara, a rocha e a água que jorra, Êxodo 17:6. Só que, para o espectador moderno, a água da rocha tende a virar uma imagem religiosa distante. Para quem está no deserto, isso não é metáfora, é vida, é som, é cheiro, é a diferença entre um corpo travado e um corpo voltando a funcionar. O primeiro gole de água, depois de um período crítico, não é refrescante. Ele é quase violento, porque o corpo está faminto por líquido. A garganta engole com pressa, o peito se expande, o cérebro clareia e, ao redor, você tem milhões de reações humanas ao mesmo evento, gente chorando sem vergonha, gente rindo de nervoso, gente ajoelhando, gente discutindo sobre quem chega primeiro, gente com medo de que pare de novo. E aqui entra um aspecto curioso e profundamente humano. Uma multidão não precisa apenas de água, ela precisa de mecanismo de distribuição. Mesmo que haja água suficiente, ela precisa chegar às pessoas em ordem, com disciplina, sem que a força bruta decida quem vive melhor. Isso significa filas, recipientes, pontos de coleta, gente controlando o fluxo, líderes impondo regras. Em outras palavras, o milagre, se entendido como provisão, ainda exige organização para virar sobrevivência coletiva. É nesse ponto que a travessia do deserto deixa de ser um evento espiritual e se torna uma experiência social completa, fé e logística andando lado a lado, todos os dias, sob pressão. O Novo Testamento, quando retoma essa memória, acrescenta uma camada interpretativa que é, por si só, intrigante. Paulo menciona que bebiam da pedra espiritual que os seguia, 1 Coríntios 10:4. Essa frase indica como a tradição foi relida como continuidade, não apenas um episódio pontual, mas a ideia de que a provisão acompanhava o povo. Do ponto de vista narrativo, isso é fundamental, porque a travessia não se vence com um milagre isolado, ela se vence com repetição, com confiança reconstruída dia após dia, com a esperança sendo renovada no ritmo da necessidade. E há um ponto que aumenta a sensação de realidade. No deserto, a esperança nunca é abstrata. Ela é sempre concreta. Ela tem forma, ela tem som, ela tem consequência direta. Um grupo que encontra água vive mais um dia. Um grupo que não encontra água entra em colapso moral. Por isso, quando o texto alterna entre provisão e murmuração, não é contradição. É retrato psicológico. A mesma pessoa que agradece hoje pode temer amanhã. A mesma comunidade que celebra uma solução pode desmoronar diante da próxima incerteza. E o deserto produz exatamente isso. Um ciclo de medo e alívio que desgasta e, ao mesmo tempo, disciplina. Se este fosse apenas um relato de deslocamento,
A água seria um detalhe geográfico, mas o texto faz questão de registrar a água como uma sequência de crises e respostas. Porque, naquele ambiente, ela define tudo. Ela define o humor do acampamento, define o ritmo da marcha, define a confiança na liderança, define o nível de conflito e define, também, o tipo de memória que se forma depois. As pessoas não se lembram apenas de onde passaram, elas se lembram de onde quase morreram e de onde foram salvas. E quando a água, mesmo que temporariamente, deixa de ser o centro do desespero, uma segunda necessidade ocupa o mesmo lugar com a mesma força, porque sobreviver não é apenas beber, é manter o corpo de pé, é alimentar crianças, é sustentar idosos, é preservar energia para caminhar mais um dia sob o sol, com a sede controlada. A travessia imediatamente expõe a próxima pergunta inevitável: o que uma nação inteira come, dia após dia, quando não existe mercado, não existe colheita e não existe margem para estocar? Com a água, por algum tempo, estabilizada, a travessia imediatamente expõe a segunda necessidade que decide tudo: calorias. Não comida saborosa. Energia básica para manter um corpo caminhando, carregando peso, respirando poeira, sob sol forte durante o dia e frio seco à noite. É aqui que a narrativa bíblica introduz um elemento que, mesmo para leitores modernos, soa quase inacreditável justamente porque não é descrito como um banquete, é descrito como rotina. Êxodo 16 registra a promessa de forma direta: vos farei chover pão dos céus. E então vem o detalhe que dá textura à cena. Pela manhã, o chão aparece coberto por uma substância fina, como geada. Não é apresentado como algo quente e pronto. É algo que precisa ser coletado. Isso importa porque transforma o milagre em disciplina diária. Numa travessia dessas, o que destrói um grupo não é apenas a falta de comida menos, é a forma como a comida é distribuída. Se cada um pega quanto quer, a multidão entra em colapso. Se não existe regra, vence a força. E, no deserto, quando vence a força, a morte se torna só questão de tempo. O texto estabelece. Então, um limite, cada pessoa deveria colher uma medida diária. A Bíblia chama essa medida de Homer, uma porção que costuma ser estimada em algo na ordem de poucos litros, muitas vezes aproximada em torno de 2 litros. Essa é uma informação curiosa porque muda o enquadramento. Não é um punhadinho simbólico, é uma porção real, suficiente para produzir alimento de verdade, em quantidade para sustentar a caminhada menos, mas não em quantidade para montar estoque e virar mercado paralelo. A regra é clara: colhe-se o necessário para o dia. E aqui surge um mecanismo que qualquer estudioso de sobrevivência coletiva reconhece: racionamento com controle de comportamento. O detalhe que torna isso ainda mais intrigante é o efeito sobre a psicologia do grupo. Êxodo 16 diz que tentar estocar para o dia seguinte não funcionava. O excedente apodrecia e criava bichos. O texto não trata isso como um acidente. Ele trata como um limite imposto à ansiedade humana, porque, em crise prolongada, o impulso mais comum é este: se eu guardar mais, eu fico seguro. Só que, quando 1 milhão de pessoas pensa assim ao mesmo tempo, o resultado é previsível. Alguns guardam demais, outros ficam sem. A confiança se rompe e a fome vira violência. A narrativa apresenta uma solução que, na prática, impede a desigualdade de reserva de dominar o acampamento. Então chega a exceção que, em termos de história, é uma das peças mais sofisticadas da rotina, a sexta-feira. Êxodo 16 descreve que, nesse dia, a coleta era dobrada menos e, de forma extraordinária, o alimento não estragava até o sábado. Para o espectador moderno, isso pode soar apenas como uma regra religiosa. Para uma população no deserto, isso é algo muito mais concreto. É a construção de um calendário de sobrevivência, um ritmo coletivo que organiza trabalho, descanso e expectativa. Em ambientes extremos, o grupo precisa de ciclos previsíveis para não enlouquecer. O sábado, nessa leitura, não é apenas teologia, é também estrutura psicológica. E aqui entra a camada sensorial que o texto sugere, mas que quase nunca é narrada com o peso devido. Como se transforma aquela substância em comida de verdade? Êxodo 16 menciona o sabor de modo marcante menos como algo comparável a doce.
Como bolo com mel, Números 11 acrescenta detalhes de preparo: moer, pilar, cozer, fazer bolos. Ou seja, aquilo não era apenas pegue e coma, havia trabalho, havia utensílio, havia fogo, havia mãos. A vida doméstica não desaparece no deserto, ela se intensifica. Ainda existe mãe organizando porções, ainda existe gente tentando alimentar criança exigente, ainda existe idoso que não mastiga bem, ainda existe quem não aguenta certo sabor. O milagre, mesmo quando cai do céu, precisa passar pelo mundo real da cozinha e do corpo. Só que a parte mais humana menos e mais perigosa menos vem depois. Porque nenhuma provisão diária elimina um fato psicológico: memória. E a memória, quando o presente é duro, costuma editar o passado. Números 11 registra uma saudade quase absurda. Quem nos dará carne? Lembramo-nos dos peixes, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. É uma lista que parece culinária, mas é, na verdade, um retrato de cansaço emocional. O deserto torna o povo vulnerável a um tipo de nostalgia que não é racional. Eles não estão dizendo o Egito era bom. Estão dizendo ao menos no Egito havia previsibilidade de comida. É o tipo de pensamento que surge quando o corpo está cansado e o futuro parece estreito demais. E então a narrativa sobe de tensão, porque a reclamação não é apresentada como simples tristeza. Ela é apresentada como ruptura de confiança, a travessia. Até aqui, depende de uma cadeia delicada: disciplina, liderança, provisão e esperança. Quando um desses elos falha, o resto treme. A multidão começa a medir a jornada não pelo destino, mas pelo desconforto. E, quando 1 milhão de pessoas passa a medir a vida pela irritação, o risco não é só espiritual, é social, é político, é logístico. É nesse momento que entra um dos episódios mais cinematográficos do deserto: as codornizes. Números 11 descreve um vento trazendo aves e deixando o entorno do acampamento tomado. O texto dá um detalhe impressionante: 2 côvados de altura ao redor. Uma medida antiga que, em aproximações comuns, chega perto de 1 metro. A imagem é quase inacreditável. O chão coberto de aves a ponto de a paisagem mudar. E aqui que o documentário precisa desacelerar e deixar o espectador sentir a cena no corpo, porque não é um presente limpo. É barulho, é movimento, é poeira, é gente correndo, é disputa, é faca improvisada, é mão tremendo de fome e ansiedade. Repare como a lógica humana aparece imediatamente. A narrativa diz que o povo saiu para juntar por 1 dia e 1 noite. Isso não é só colheita. Isso é pânico de escassez disfarçado de oportunidade. Quando um recurso raro aparece, a multidão entra em modo de captura. E aí o comportamento se divide. Alguns pegam o suficiente, outros pegam o máximo possível, porque o medo não pensa em justiça, menos pensa em sobrevivência individual. A Bíblia registra uma quantidade mínima coletada como 10 medidas homeres. Uma descrição que, traduzida em sensação, significa volume demais para ser apenas uma refeição. É excesso. É o impulso de transformar um evento em estoque, de garantir futuro com as próprias mãos, como se isso fosse anular a vulnerabilidade do deserto. E então vem a virada que dá ao episódio um peso dramático e moral. Enquanto ainda mastigavam, uma praga atinge os gananciosos. A história não está descrevendo apenas punição religiosa. Está descrevendo uma verdade social brutal. Numa comunidade em crise, o excesso de alguns pode virar morte de muitos. O deserto, na narrativa, não tolera o tipo de egoísmo que destrói coesão. E coesão, naquele cenário, não é virtude abstrata, é tecnologia de sobrevivência. É aqui que a emoção precisa entrar com clareza, porque esse ponto é o que aproxima o espectador moderno do antigo. Imagine a contradição: você está faminto há semanas, meses, talvez anos, vivendo de uma rotina repetitiva, e de repente a carne aparece em abundância. O instinto grita agora, o corpo acelera, a mente acredita que, enfim, haverá conforto, e então, no auge do alívio, a morte aparece. Isso cria um trauma coletivo que reorganiza o medo. A mensagem não fica só no discurso, ela fica gravada como lembrança física. Aqui, até a abundância pode matar se for usada sem limite. O resultado disso é uma travessia com uma dinâmica emocional intensa, esperança e medo alternando como ondas.
Um dia a provisão sustenta o povo, no outro, a reclamação quase implode a comunidade. Num dia, a regra parece proteção, no outro, a regra parece opressão, menos até que o deserto mostra por que ela existe. Essa tensão é o que torna a jornada de 40 anos uma escola violenta de transformação. Não é apenas caminhar, é desaprender a mentalidade de escassez que gera injustiça e aprender um tipo de disciplina que permite que uma nação sobreviva sem se devorar. E há um detalhe frequentemente ignorado que torna tudo ainda mais concreto. Isso tudo acontece em ritmo diário. Acordar, coletar, preparar, distribuir, comer, preservar o necessário, não estocar o proibido, lidar com crianças, lidar com doença, lidar com conflitos. A travessia, na prática, é uma cidade ambulante que precisa produzir refeição todos os dias com o que aparece naquele dia. É uma existência sem margem, sustentada por provisão e regra. Para muitos, isso é libertador. Para outros, é insuportável. E é dessa fricção que nascem os grandes conflitos. Ao final deste ponto, a história deixa uma pergunta em aberto que prende o espectador com naturalidade. Se a água e o alimento exigem disciplina e geram crise, o que acontece quando a crise não é por falta de recursos, mas por falta de limites? Por quê? Quando 1 milhão de pessoas vive junto por tempo suficiente, as tensões deixam de ser apenas o que vamos comer e onde vamos beber. Elas se tornam disputas por autoridade, por justiça, por honra, por espaço, por pureza, por desejo. E é exatamente aí que a travessia deixa de ser apenas sobrevivência e se torna um laboratório de sociedade onde até as figuras menos lembradas, como as mulheres e os líderes comunitários, passam a determinar se o povo segue em frente ou se desintegra por dentro. Quando a água e o alimento deixam de ser a pergunta imediata do dia, uma outra pergunta emerge com a mesma urgência, menos só que mais perigosa: como manter uma sociedade inteira funcionando sem se despedaçar por dentro? Porque uma travessia longa não é sustentada apenas por provisão. Ela é sustentada por rotina, justiça, limites e coesão. E é aqui que a narrativa do deserto, de repente, deixa de parecer uma caravana e começa a se comportar como o que realmente é: uma nação improvisando instituições em tempo real, num ambiente menos tolerante a erros que existe. A forma mais rápida de perceber isso é observar quem, na prática, mantém a vida de pé quando a história vira crise. E há um detalhe que quase sempre fica fora das versões simplificadas. Enquanto a multidão discute, liderança e murmura por comida, existe um trabalho silencioso e ininterrupto acontecendo no fundo da cena: menos trabalho doméstico, organização de porções, cuidado com crianças, manutenção da rotina. Em termos históricos, isso é crucial. A arqueologia social e a história do cotidiano lembram que, em sociedades antigas, a sobrevivência não se sustenta apenas por decisões de líderes. Ela se sustenta por milhares de atos repetidos dentro das famílias. Autoras como Carol Mal estudar a vida doméstica e o papel das mulheres no Israel antigo mostram como tarefas de produção e manutenção, coletar, preparar, distribuir, cuidar são o verdadeiro motor que permite qualquer comunidade atravessar períodos extremos. No deserto, esse motor trabalha no limite. E ainda assim, as mulheres não aparecem apenas como apoio invisível. A narrativa coloca, no centro do palco, uma figura que muda a leitura de poder naquele mundo: Miriam, após o choque inicial da saída e da vitória. O texto descreve um momento que é quase cinematográfico. Miriam conduz as mulheres em celebração, com tamborins, canto e dança. Isso não é um extra emocional, é um ato de liderança pública. E a própria tradição profética mais tarde a coloca ao lado de Moisés e Arão como parte do núcleo que conduziu o povo. Miqueias 6:4. Em outras palavras, se você está filmando a formação de uma nação, Miriam não é figurante. Ela é uma autoridade reconhecida, mas a história não romantiza a liderança, ela mostra o custo. Em Números 12, a crise familiar expõe uma crise política, a crítica a Moisés, o questionamento de autoridade, a disputa por legitimidade e a punição de Miriam, seguida do detalhe desconcertante de que o povo inteiro interrompe a marcha e espera por ela, menos revela duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que o deserto não tolera instabilidade no topo. Segundo, que a influência dela era grande o suficiente para que a ausência dela paralisasse o conjunto. Essa pausa é, por si só,
um retrato social, em uma travessia onde tempo é vida. Parar por uma pessoa indica que a comunidade reconhece que certas figuras carregam o equilíbrio simbólico do grupo. Décadas adiante, outro episódio mostra que o deserto não forma apenas guerreiros. Ele também forma precedentes legais. As filhas de Zelofehad, números 27, entram em cena com uma pergunta que, em qualquer sociedade tradicional, é explosiva, herança em nome de família. Elas não pedem favor. Elas apresentam um argumento: se o pai morreu sem filhos homens, por que o nome dele desapareceria? O que torna esse momento notável, num documentário histórico, é que o texto não retrata isso como capricho individual. Ele retrata como um caso que força a liderança a estabelecer norma menos e a norma se expande para o futuro. Em linguagem contemporânea, isso é a transição de um problema privado para uma política pública. E mostra como, sob pressão, a comunidade produz lei para não se perder em ressentimentos e injustiças. Esse ponto se conecta com uma realidade prática que qualquer espectador entende. Quanto maior a população, mais inevitáveis se tornam disputas. E, em Êxodo 18, a cena é quase a fotografia de um colapso administrativo. Moisés sentado e uma fila interminável de casos, do amanhecer ao anoitecer. Questões de vizinhança, conflitos de propriedade, acusações, danos, promessas quebradas, disputas familiares menos a parte sem glamour que, no fundo, decide se um povo segue unido ou se fragmenta. Aqui entra a contribuição de um observador externo, Jetro, com uma solução que parece moderna justamente por ser tão estrutural: dividir a carga, criar níveis de decisão, formar uma hierarquia de juízes-chefes de 10 100,000. O que está sendo descrito não é apenas organização, é uma tecnologia social de sobrevivência, resolver rápido o pequeno para não incendiar o grande. Em comunidades sob estresse, conflitos pequenos acumulados viram guerra interna. Um sistema de justiça funcional não é luxo, é contenção de colapso. E é importante notar a exigência que o texto coloca para esses líderes intermediários: capacidade, integridade, aversão à corrupção. Isso não é detalhe moralista, é pragmatismo. Num ambiente onde o recurso é escasso e a tensão é constante, qualquer percepção de favorecimento destrói a confiança. E quando a confiança cai, a obediência vira disputa. Historiadores do judaísmo do período bíblico e do Segundo Templo, como I.P. Sanders, ajudam a explicar por que honra, reputação comunitária e pertencimento não eram conceitos abstratos. Eram mecanismos concretos que mantinham a sociedade coesa. Se o povo acredita que a lei não vale para todos, o deserto não precisa matar. O povo se mata sozinho. É nesse ponto que entra um aspecto duro, mas historicamente coerente com sociedades antigas em situação extrema. A lei não é apenas orientação. Ela se torna fronteira. A narrativa mostra que certos atos considerados ameaças ao núcleo da comunidade recebem resposta imediata e coletiva. Não existe o aparato moderno de prisão prolongada, investigação forense ou longos recursos. A punição, muitas vezes, é pública, porque pública é a forma de fixar memória e impedir repetição. Isso soa chocante para o ouvido contemporâneo e deve soar, mas também revela a lógica de um sistema tentando evitar que um grupo enorme se torne ingovernável. Quando a sobrevivência depende de coesão, a transgressão grave é tratada como risco existencial. Os levitas, por exemplo, não aparecem apenas como homens do culto. Eles surgem como uma estrutura com funções de manutenção do sagrado e, em momentos críticos, de execução de decisões comunitárias. Em termos sociais, isso se aproxima do que algumas sociedades chamariam de autoridade ritual com braço operacional. Deuteronômio sugere esse papel em casos complexos, e episódios como o Êxodo 32 deixam claro como a crise religiosa pode se converter em crise política e, então, em intervenção violenta. Para um documentário, o ponto não é estetizar a violência, é deixar claro que está em jogo uma nação sem estado formal tentando sobreviver à própria divisão. E, ao mesmo tempo, há um contraste que torna essa parte emocionalmente poderosa. Enquanto o topo lida com rebeliões e julgamentos, a base tenta manter o cotidiano funcionando. Em uma tenda, alguém moe, cozinha, alimenta um bebê. Em outra, alguém cuida de um idoso febril. Em outra,
Alguém tenta preservar um pouco de dignidade com o mínimo de água. O deserto não interrompe a vida doméstica. Ele a torna mais pesada. E é esse peso repetido, dia após dia, que explica por que a travessia é tão longa e tão transformadora. Não se trata apenas de chegar a um lugar. Trata-se de aprender a existir como povo sob regras, sob liderança, sob tensão, sem desintegrar. Ao final, a pergunta que permanece não é como eles se organizaram. Isso começa a ficar visível. A pergunta é mais profunda. O que acontece quando, mesmo com o sistema, a rebelião se torna ideológica? Quando a disputa não é por comida ou por fila, mas por autoridade, santidade, legitimidade e poder? A partir desse ponto, a travessia entra na sua fase mais perigosa, porque o inimigo deixa de ser o terreno e passa a ser a ruptura interna menos e, nesse cenário, as respostas se tornam tão dramáticas que parecem ultrapassar o limite do imaginável. A travessia do deserto chega, então, ao seu ponto mais difícil de narrar, porque aqui o conflito deixa de ser apenas físico e passa a ser um confronto direto pelo sentido de autoridade. Em sociedades antigas, especialmente sob pressão extrema, a pergunta quem manda não é burocrática, ela é existencial. E, no relato bíblico, essa pergunta não fica no campo das ideias. Ela se torna episódio, se torna teste público, se torna trauma coletivo. Números 16 descreve uma rebelião que, em linguagem moderna, parece uma combinação de crise institucional com tentativa de golpe. Corá, um levita, se alia a Datã e Abirão, da tribo de Ruben, e reúne um grupo significativo de líderes. A fala soa quase convincente para qualquer ouvido acostumado a slogans. Toda a congregação é santa. Por que vocês se elevam? O que torna esse momento especialmente perigoso é que ele não nasce no vazio. Ele nasce num ambiente em que a vida já foi humilhada pela sede, pelo cansaço, pela repetição, pela disciplina que pesa. Em condições assim, até uma boa organização pode parecer opressão, e uma promessa de igualdade imediata pode parecer libertação. A narrativa, no entanto, trata o episódio como algo mais profundo. Não é só política. É uma disputa pelo centro do culto e pela legitimidade do comando. E a resposta descrita é tão dramática que, mesmo para um espectador moderno, fica difícil de esquecer. O chão se abre, engole e o grupo desaparece. Em seguida, fogo consome os que oferecem incenso de forma ilegítima. É importante tratar isso com sobriedade no tom de, não como espetáculo de terror, mas como a forma pela qual o texto comunica uma ideia central menos a de que, naquele laboratório social do deserto, certas rupturas não são opiniões diferentes. São ameaças diretas à sobrevivência coletiva e ao pacto que sustenta o acampamento. O efeito psicológico disso é imenso, porque, depois de um evento extremo, a população não volta ao normal. Ela muda o modo de falar, muda o modo de se aproximar do centro, muda a forma de olhar para qualquer discurso de desafio. Ao mesmo tempo, a narrativa registra algo que revela o quanto o coração humano é complexo, mesmo depois do trauma. O povo ainda protesta, e uma praga se espalha até que a intercessão ritual interrompa a morte. Em termos de comportamento coletivo, isso é um retrato assustadoramente realista. Multidões sob estresse podem alternar entre medo absoluto e ousadia irracional, como se não conseguissem estabilizar a própria emoção. Mas o texto não fica apenas nos grandes atos. Ele faz algo que incomoda ainda mais. Ele mostra que, no deserto, o pequeno também pode ser decisivo. Números 15 relata o homem que ajunta lenha no sábado. Para um olhar moderno, isso parece um erro menor para uma comunidade que está tentando aprender limites enquanto vive espremida entre escassez e conflito. O sábado não é apenas uma regra religiosa, é um eixo de identidade e um freio social. Quando o texto descreve a punição pública, ele está comunicando uma lógica. Certos limites precisam ser estabelecidos como fronteira inegociável, porque se tudo se relativiza, o acampamento vira refém do impulso, e o impulso, no deserto, mata. Em seguida, Números 25 leva a crise para outro território, não apenas disciplina e autoridade, mas assimilação e colapso moral. O episódio em Sitim envolve relações com mulheres moabitas e a participação em ritos estrangeiros. O texto enquadra isso como ameaça à identidade coletiva. A reação menos à intervenção de Fineias e a interrupção da praga
não é narrada como moralismo abstrato, mas como contenção de uma ruptura que, naquele cenário, poderia desintegrar o povo por dentro. De novo, é preciso narrar com equilíbrio, sem suavizar, mas também sem transformar em sensacionalismo. O ponto é a ideia histórica e social por trás, em contextos de fronteira. A disputa por identidade e pertencimento pode ser tão violenta quanto a disputa por água. E então vem um dos momentos mais inquietantes do deserto, números 20 e uma fala de serpentes venenosas após a murmuração. O detalhe que prende o espectador é a solução, uma serpente de bronze elevada, e o sobrevivente é aquele que olha. A cena tem força justamente porque parece estranha. Ela não atende à expectativa moderna de cura. Ela opera como sinal e, para o tom do documentário, isso abre uma camada emocional poderosa quando a morte entra no acampamento por algo invisível e rápido. Uma picada, uma febre, um colapso menos, a esperança se agarra ao que for possível. O deserto não dá tempo para teorias longas. Ele impõe decisões imediatas: medo, obediência, confiança ou perda. Até aqui, a jornada parece uma sequência de crises que se repetem, mas o sentido final do deserto só aparece quando o texto revela a sentença que reorganiza todo o tempo. Números 14 declara que a geração contada, de 20 anos para cima, não entraria na terra menos com exceções específicas. É uma condenação coletiva, e ela não é apresentada como capricho, ela é apresentada como consequência de uma mentalidade. O relato dos espias, em Números 13, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Revela um tipo de psicologia que a escravidão produz. Gente que foi quebrada por anos pode sobreviver, mas tem dificuldade de conquistar. Pode andar, mas teme avançar. Pode ver sinais de libertação, mas ainda pensa como alguém encurralado. E então a travessia deixa de ser apenas deslocamento e passa a ser processo de transformação geracional. Deuteronômio 2 resume o tempo como décadas consumindo uma geração inteira. O deserto vira um cemitério móvel, sim, mas também vira uma escola de disciplina. Crianças crescem sem conhecer as correntes do Egito, jovens amadurecem sob uma lei que regula a vida, culto, justiça e conflito. Um povo que saiu como massa vulnerável vai sendo moldado como estrutura. Essa é a virada emocional que precisa fechar o documentário com força. O deserto é cruel, mas é eficaz. Ele não apenas testa a fé, ele testa caráter coletivo. Ele testa a capacidade de obedecer sem colapsar. Testa a capacidade de distribuir sem violência. Testa a capacidade de descansar sem culpa. Testa a capacidade de resistir ao pânico quando a provisão parece atrasar. E, ao final, o texto sugere que a nova geração está pronta de um jeito que a antiga não estava. Em Josué 1, a resposta do povo ao novo líder é direta, disciplinada, quase militar: faremos, iremos. A linguagem é outra, a postura é outra. A nação, depois de 40 anos, já não é a mesma. E então vêm as despedidas que colocam uma última camada de humanidade sobre tudo. A morte de Miriam, a morte de Arão e, por fim, a morte de Moisés, que vê a terra, mas não entra menos fecham uma era. O texto encerra com a singularidade de Moisés como figura que atravessa poder, lei, crise e formação nacional. Para um espectador moderno, isso não precisa ser lido como lenda distante. Pode ser lido como um retrato de liderança sob pressão máxima. Alguém que não administra apenas recursos, mas administra medo, conflito, disciplina e esperança. E o que permanece? Quando a poeira baixa, é uma pergunta que atravessa séculos: por que uma jornada que poderia ser curta se torna longa? O relato responde com uma ideia dura: porque não era só o caminho que precisava mudar, era o povo, era a mentalidade, era a capacidade de viver como nação. Se esse mergulho no deserto revelou algo para você, a escala humana, a logística, o peso psicológico e a forma como o texto descreve provisão e disciplina, menos deixe nos comentários. O deserto forja uma nação. Isso ajuda o canal a continuar produzindo documentários longos, densos e investigativos. E há um último gancho, porque a severidade do deserto não é o capítulo final das histórias difíceis. Quando a jornada termina e o povo se aproxima de cidades antigas, fortificadas, marcadas por práticas que o próprio texto descreve como corrupção extrema, a pergunta muda novamente:
O que acontece quando uma sociedade inteira é confrontada com culturas consideradas perversas no mundo bíblico? Esse é o tema do próximo documentário, e ele é ainda mais desconfortável do que o deserto.